Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, curta, comenta e compartilha para que a mensagem chegue a mais pessoas. Hoje nós vamos conhecer a história da Jaqueline, que é uma história muito impactante, que eu tenho certeza que vai te fazer refletir e pensar muito sobre a questão da adoção. Jaqueline, é um prazer imenso estar te recebendo aqui, é um prazer imenso te conhecer. Eu já tinha conhecido a sua história anteriormente, fiquei muito tocada, fiquei muito impactada, eu fiquei muito tempo com essa história na minha cabeça. Jamais imaginei que eu te conheceria um dia e acabou que os nossos caminhos se cruzaram de alguma forma, e estamos aqui, né? Então seja muito bem-vinda, obrigada mesmo por você ter aceitado falar comigo. E conta a sua história pra gente, quero saber tudo, desde quando você nasceu, o que você sabe da sua história, até os dias atuais. Estou aqui para te ouvir. Obrigada pelo convite. Eu fico feliz de estar em um canal falando sobre a minha história, que é uma história de. É triste, mas também é de superação e muita resiliência. E desde já eu já te agradeço por ter me convidado para falar da minha história. Já peço desculpa, gente, que eu estou muito gripada. Minha voz está muito ruim, então de vez em quando vou tossir, mas é por causa da tosse alérgica que eu estou por esses dias de chuva e frio aqui no Rio. Os mesmos motivos de chuva e frio aqui no Rio também, só que no interior, eu também estou com uma crise de sinusite terrível que não sara, parece que já ficou crônica. Então minha voz está super anasalada, então também às vezes estou espirrando, às vezes estou tossindo. Então a gente já se desculpa duplamente É, aqui no canal, a gente já pede desculpa para todo mundo. Tenham paciência. é, é verdade, mas é assim mesmo. Então, a minha história começou assim. Eu fui adotada. Primeiro eu vou dizer onde eu nasci, né? Lá em Jacaraú, é um município bem pequenininho lá em João Pessoa, tipo uma hora mais ou menos de João Pessoa. Então, eu nasci ali e eu era cuidada pela minha avó até os 6 anos e pouco, que foi quando ela não pôde mais ficar comigo. E aí ela me levou para João Pessoa, me levou na igreja para perguntar se ali no final do culto se alguém queria ficar com uma menina, porque como ela ficava comigo para lá e para cá, para todo lugar que ela ia, ela me levava, ia para casa de visitar alguém, me levava. Então eu acho que ela tinha medo de que alguém me carregasse, porque ela disse que eu era muito bonita, né? Ah, não, agora eu não estou muito não, mas eu era. Ah, Eu sim. era. Ó, eu tenho provas, pode ir lá no meu Instagram ver minha foto. E aí ela ficava com medo de alguém me levar. E nesse período o meu tio sofreu um acidente, então ele teve um acidente sério e aí ela não podia mais ficar comigo. Então ela, para cuidar dele, ela teve que me levar para adoção. E aí ela foi um dia, o ambiente que ela conhecia e que ela frequentava muito era a igreja. E aí quando ela chegou na igreja, lá a gente assistiu o culto todo, eu andei por debaixo de todos os bancos que tinha, para lá e para cá. Aí quando foi no final do culto, ela pediu oportunidade e perguntou se alguém gostaria de me adotar, porque ela não poderia mais ficar comigo. E aí uma pessoa levantou a mão e falou que sim, que gostaria. Eu acho assim que naquela hora a minha mãe adotiva, ela agiu por impulso. Porque para me devolver 7 anos depois de ter, né, de convivência com ela, de morar com eles, ela me devolveu. Então, quando eles disseram que queria, minha avó foi, falou: "Ah, então tá bom, você pode ficar com ela, leva ela para sua casa". E dali mesmo, fui com a roupa do corpo, e aí eles me levaram para casa, disseram que eu ia ter agora uma família, 2 irmãos, o motivo pelo qual ela disse que queria uma criança era porque o filho dela ia passar num concurso e aí a filha ia casar, então ela não queria ficar sozinha. Então ela decidiu adotar uma criança e foi por isso que ela me adotou com 6 anos e 8 meses. E aí me colocou na escola, né? Fiquei naquela convivência. Eu não tive. Hoje em dia tem, né? O estágio da convivência, que a pessoa fica ali para conhecer a criança, né? Aquela adaptação. Mas eu não, como foi a moda brasileira, eu já fui direto para casa deles. E aí comecei a
ver como eles eram. Assim, muito rápido eu já fui logo me adaptando, chamando eles de mãe e pai, e irmãos, e quando foi passando o tempo, eles começaram assim, me agredir, me bater por qualquer motivo, porque eu era muito levada, não era fácil, né, então eu era levada demais, então eles não tiveram paciência. E assim, não perguntava por que que por que que eu estava fazendo isso, por que que eu demorava na escola e não voltava, mas era eu chegar em casa, já começava a me bater sem perguntar nem por quê. Era assim sempre. E aí depois que eles me colocaram na escola, eu fiquei assim, desse jeito. Toda vez que eu ia para a escola, acabava a aula, eu não vinha para casa. Chegava em casa, apanhava. E eu sempre falo para as pessoas que uma das surras que eu levei que me marcou muito foi quando eu já estava com tanta raiva de tanto apanhar dele, né, deles, de todo mundo praticamente, em casa, que aí eu fiquei com tanto ódio deles que eu escrevi na escrivaninha que a minha mãe era fresca. Aí agora vai chamar a polícia para me prender. Aí eu escrevi isso. Aí minha irmã viu, falou pro meu pai, aí ele foi me buscar na escola. Quando ele ia me buscar, eu já sabia que eu ia apanhar, não sei nem porquê, mas eu ia apanhar. Aí quando ele chegou na escola, mandou sentar na bicicleta, me levou. Eu já vim me tremendo, sem saber nem por que que eu ia apanhar dessa vez. Aí eu entrei, ele fechou as portas, fechou a janela, fechou tudo. Quando chegou, passa, passa. Quando chegou lá no meu quarto, aí agarrou no meu cabelo assim por trás, baixou minha cabeça e perguntou o que que era aquilo. Aí eu falei: "Ah, eu estava com raiva da minha mãe, porque ela me bateu". "Ah, você estava com raiva? Então você vai ver agora o que que é a raiva". Aí pegou o cinto, me bateu. Ele me batia com o cinto, com correia, com qualquer coisa, que me machucava bastante, que eu ia para a escola às vezes toda marcada, aí as professoras viam, mas não falavam nada, né, então, aí: "Ah, é? Então me bateu, me bateu, me bateu". Aí minha mãe quando chegou ele: "Olha aí o que que ela escreveu de você". Aí pronto. Ela começou a falar, 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 e aí ele ficou irritado, muito indignado com aquilo. Aí eu falei: "Ah, eu estava com raiva". "Ah, você estava com raiva? Você é muito ruim, você não está vendo? A gente pegou você, te adotou para você ter uma casa, e você é isso que você faz eh, sendo ingrata". Aí eu só ficava calada, nem pensando, que naquela hora eu era criança, eu não tinha como me defender. E aí, cada vez que eu apanhava deles, eu ficava com mais raiva ainda. E eu pensava que no futuro eu ia matar meu pai, porque não tinha jeito, ele era muito ruim comigo. Esse era o pensamento que eu tinha, por raiva, né, deles. Aí ela pegou, em vez de falar comigo, não, me trancou no quarto, me deixou 3 dias trancada. Aí chegava alguém lá em casa, ela abria a porta e falava assim: "Ó, escreveu que eu era fresca ali na escrivaninha, o pai dela bateu nela e agora ela tá de castigo, para ela aprender, pra ela nunca mais fazer isso, porque a gente dá as coisas a ela, a gente faz tudo por ela e ela é desse jeito". E assim, eu fui ficando mais revoltada, mais revoltada. Quando eu completei 10 anos, a filha deles mais nova ia casar, eu fui dama do casamento. Depois eu vou botar uma foto para você colocar, a foto, assim, tipo, séria, meu Deus, é a foto que eles tiraram, né, quando eu fui dama, para você colocar. E aí eu, fui dama do casamento dela. Quando ela casou, foi para casa dela, e em vez da minha mãe ficar em casa comigo, né, cuidando de mim, não, já que estava somente eu. "Não, vai para casa da sua irmã, que lá ela sabe como é que faz com você, que aí você vai ficar boazinha. Você vai parar de mentir, você vai parar de ficar na escola, você vai parar de inventar história", porque eu também inventava história, né. Quando eu saía, que eu não voltava, aí eu chegava em casa com medo de apanhar, eu inventava que: "Ah, meu colega morreu. Ah, não sei o que aconteceu", para ela pensar que era verdade e eu não apanhar. Mas dessas vezes, assim, que eu inventava essas histórias, nem adiantava mais, porque ela ia atrás de saber o que era, quando ela chegava lá que era mentira, era pior,
que eu chegava em casa, apanhava dobrado. E aí, assim, de tanto apanhar deles, eu comecei a ficar com muita raiva deles dois. E minha irmã também, que não era muito fácil, ela aprendeu com o pai dela, bater nos outros, que aí ela me batia também. E aí eu fui para casa dela para tomar conta do meu sobrinho, né, no caso, que ela teve um neném. E aí eu ficava tomando conta dele. E lá ela me batia também se eu fizesse alguma coisa. E assim, aconteceu coisas na casa dela que eu nunca falo abertamente para proteger eles mesmo. Então, eu ficava lá sempre, sempre. Aí voltava para casa. Se eu fizesse qualquer coisa errada, voltava para lá de novo. Fica lá na sua irmã, fica lá ajudando ela, depois você vem. E aí eu fiquei por muito tempo assim, ajudando a tomar conta das crianças, porque depois ela teve outro neném, né, uma menina. E quando eu completei 13 anos, eles disseram que não me queriam mais. Não, a gente não quer mais, então a gente vai te devolver. Vou te levar para casa da sua avó ou do seu tio, para alguém que queira ficar com você, porque seu pai não te quer mais, que você é muito levada, que você só mente, inventa história. E aí me levou para casa do meu tio, que era a única pessoa próxima ali, que ela conhecia. Me levou para lá e perguntou se ele podia me aceitar de volta, né? No caso, porque eu era a parente dele, biológica. E aí ele falou que não podia, porque a esposa, ele era casado, tinha 2 filhos pequenos, e aí não tinha como ficar comigo, que eles eram muito pobres e não ia dar para ficar comigo. Então, naquele dia eu passei o dia inteiro com ela para lá e para cá, perguntando para um e para outro se alguém poderia ficar comigo, se alguém podia ficar. Eu tomava conta de criança e depois, ela ia me buscar para eu ficar em outra casa, era só por um tempo. E ali no em João Pessoa, eu fiquei em várias casas, por um tempo. 3 meses em uma casa, fiquei 8 meses numa casa, 3 meses na outra, sempre tomando conta de criança. Mas eu nunca recebia nada, era só para ter onde comer e dormir. Você quer me perguntar alguma coisa até aí? Quero, muitas perguntas. Eu gostaria de não te interromper, eu gostaria de saber até o final, mas assim, eu tenho medo de chegar no final e acabar esquecendo tantas informações, né? Primeiro, você falou que foi criada pela sua avó, mas você sabe da sua mãe? Por que que a sua mãe deixou você com a sua avó? Depois você teve contato com a sua mãe em algum momento? A minha mãe, ela era uma pessoa alcoólatra e, assim, ela bebia de cair pela rua, sabe. Era mu Ela bebia muito. Ela se juntava com o pai, né, com o meu avô, e eles bebiam muito. Eu não sei se isso é uma cultura do povo do Nordeste, mas meus parentes, assim, meus tios bebiam também, eles bebiam muito. Então a minha mãe só tinha o filho e não ficava, então minha avó que tinha que ficar tomando conta. Depois de adulta, eu fui saber que a minha avó fazia isso com todos os netos, porque ela não tinha como ficar com todos, então ela pegava e saía dando. Sendo que as minhas tias, que ainda não, eu não sei, acho que não bebiam, acho que, né, estava com a mente no lugar e tudo, que era um pouco mais responsável do que a minha mãe, ela chegava em casa, não via a filha, ia lá buscar, perguntava onde ela entregou, ela ia lá e pegava a filha de volta. Mas comigo não teve como, porque minha mãe, era assim, desse jeito, alcoólatra, e aí não tinha paradeiro certo, quando eu conheci meu pai, ele falou que ela bebia tanto, 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 que às vezes ele saía para trabalhar, deixava ela em casa, quando chegava ela estava caída de tão bêbada. Então, o meu pai eu não conheci, só vim conhecer depois de adulta, e por isso que a minha avó, né, me deu. Isso que eu ia te perguntar sobre o seu pai também. Eles então não estavam juntos, sua mãe e seu pai, eles não eram Não, juntos, eles eram não, separados. E aí você então não teve contato com seu pai, só depois de adulto então que você conheceu. E a sua mãe, sim, porque ela era filha da sua avó, né? Sua avó era sim. materna. E aí você não via ela em momento algum quando você tinha até os seus 6 anos? Minha mãe biológica, não. Sim. Eu só lembro de ter visto minha mãe biológica depois, já que eu estava morando com meus pais adotivos. Uma vez que eu devia ter uns 9 anos,
por aí, que quando eu estava estudando numa escola, tinha um menino que ele me viu, então ele já devia me conhecer, mas eu não conhecia ele, só que ele chegou para mim e falou que era meu irmão. "Ó, eu sou teu irmão". Aí eu falei: "Ah, é mesmo?". "Sim. Tu quer conhecer a tua mãe?". Aí eu falei: "Sim, quero". Aí ele me levou para conhecer ela, ela estava numa casa trabalhando, aí quando ele chegou lá, ele gritou ela no portão, aí falou para ela que: "Olha, sua filha, Jaqueline". Só que ela olhou para trás e falou assim: manda ela embora daqui, eu não quero ver ela, manda ela embora". E aí eu saí correndo, fui embora e nunca mais voltei, e também nunca mais a vi depois disso, só quando foram desfazer a adoção, porque eles quando me adotaram, eles foram lá onde eu nasci, me colocaram no nome deles, no sobrenome, e aí eu só vi minha mãe depois de novo, foi quando foram desfazer a adoção. Entendi. Mas até os 6 anos de idade, quando você morava com a sua avó, quais Não, eram as não, assim, até os 6 anos, quando você morava com a sua avó, quais eram as condições? Você tem alguma boa lembrança dessa época ou foi de muito não. sofrimento também? Eu só lembro que eu ficava na rua, direto, não lembro de estar, assim, em casa, não tenho recordação de estar em casa, só lembro de estar na rua, brincando, só. Lembro que eu provavelmente era na porta da casa da minha avó, e eu lembro também que teve um dia que teve um velório, que foi acho que alguém que morreu, não sei se foi a mãe da minha avó, e aí teve um enterro e eu estava ali também junto, na casa. Eu lembro, assim, vagamente antes, desse período, né, antes de ser adotada, 6 anos para baixo, e vi a minha mãe pela rua, só, mais nada, ela e meu avô, caída, só, sim, flashes que eu tenho, né, de lembranças, assim. Aí quando você foi adotada, no dia, exatamente, quando a sua avó decidiu te dar, você lembra do sentimento que você teve? O que que você pensou ali na hora? Você já sentiu rejeição no momento? Como é que foi? Eu fiquei pensando, assim, que a única pessoa que eu amava no mundo, que era minha avó, que eu andava agarrada na saia dela para todo canto com ela, estava me deixando, né, estava me dando para alguém. Eu acho que quando, uma criança é dada para uma pessoa, naquele momento, eu acho que ela não cai a ficha de que ela está sendo deixada assim. Eu acho que só caiu a ficha depois, quando eu cheguei na casa deles, que eu não vi mais a minha avó, que aí eu fiquei ali direto e quando eu comecei a apanhar, quando eu comecei a ser maltratada, que aí eu comecei a sentir falta da minha avó, ela foi por algumas vezes me ver, quando eu chegava lá, ela falava assim: "Ai, você está muito bem tratada, minha filha. Continue aí, continue aí". Só que ela não sabia do que eu passava, ela não sabia das surras que eu levava. Então, eu acho que se eles tivessem falado alguma coisa, ela teria me levado de volta. Até porque eu já estava um pouquinho maior, né, então já dava para me virar sozinha e não ficar na rua tanto tempo sozinha, mas estar com a minha avó ou com algum parente meu biológico, porque a minha família era muito grande, depois que eu descobri que a minha família era muito grande mesmo. Então, eu fiquei sem entender, né, depois de adulta, por que que ninguém quis ficar comigo, nenhum parente. Entendi. Você consegue arrumar sua câmera um pouquinho porque tá cortando sua cabeça? Aí, Tá sim. bom? Sim, agora tá bom. E aí você foi lá morar com essas pessoas até o momento que eles foram te devolver. Teve um ápice, assim, teve alguma coisa que falou assim: olha, de agora para frente não dá pra gente ficar com você, ou foi acumulando e eles decidiram isso e te levaram? Eu falo assim, no momento que eles decidiram, teve algum acontecimento específico? Então, teve isso que meu pai dizia que eu era muito levada, e eu acho que eles não tinham mais paciência de ficar comigo, porque eu era muito hiperativa, então eles não tinham, não davam, não queriam mais ficar. Não queriam mais, ter trabalho, né, então decidiram, por conta dos problemas que aconteceram na casa da minha irmã,
e aí a culpada sempre é a pessoa que é o mais fraco, e aí eles decidiram e acabou, vamos, leva ela para casa de algum parente dela, e como ela sabia desse meu tio que morava ali perto, num bairro próximo, ela foi me levar para eles, porque eu não sei nem onde estava minha avó. E eles batiam de forma igual nos filhos biológicos e eles tinham condição, assim, de proporcionar uma vida tranquila para você? Você tinha uma vida, assim, pelo menos financeiramente estável? Você tinha roupa, sapato, comida, estudos? Como é que era? Eles me colocaram na escola, eu fui para a escola com 7 anos, porque eu nunca tinha estudado. A minha irmã me ensinou algumas coisas em casa, mas ela assim, replicou aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela levou. Depois, quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, né, um tempo atrás, ela me contou que ela apanhava muito deles. Até a minha mãe adotiva também, uma vez falou para mim que quando eles sabiam que o pai ia chegar em casa, eles corriam para dormir, para não ver ele chegar, para eles não terem que apanhar por alguma coisa. Então já era recorrente dele fazer isso. Ele batia tanto nos filhos, eh, e aí eu cheguei e apanhei também. E como eles aprenderam isso, eles me batiam também. O único que pegava assim leve comigo, que assim, poucas vezes quis me bater, foi o filho deles, o mais velho. Mas o meu pai, minha mãe e a filha, não, esses batiam muito. E eles te colocaram na escola, mas assim, não faltou para você, igual esse dia que ela te deixou trancada 3 dias no quarto, não faltou para você comida? Pelo menos ela deixava você comer, ir ao Ah, banheiro. é. Sim. Ela me dava comida, mesmo assim as roupas que eu tinha era de outras pessoas, mas, ela me dava as roupas, né, que ela arrumava de outras pessoas. Eles não tinham uma condição muito, tipo, eu nem sei o que dizer, tipo, classe, qual classe? Não era uma classe muito baixa, eles tinham uma condiçãozinha mais ou menos. A minha mãe adotiva, ela era fotógrafa, então ela naquele tempo tirava foto, revelava e vendia. E ela também vendia algumas coisas. Eu não sabia qual era a profissão do meu pai, porque eu só vim saber depois que ele era policial, me contaram, né, depois uma tia minha adotiva falou que a profissão dele era policial. Então, por isso que, depois que eu fui saber que uma vez quando eu saí da escola, que uma coleguinha me chamou para: "Ah, vamos lá na loja roubar coisa". Aí eu queria um apontador, como eles nunca me davam, eu fazia ponta de lápis do lápis com a gilete de barbear, né. Eu abria aquilo, tirava a gilete e fazia a ponta dos lápis. Aí eu fui com ela. Quando eu cheguei lá, eu ia pegando as coisas, colocando na bolsa. Lápis, apontador, e ela parece que já estava com mais experiência nisso, não foi pega, mas eu, o rapaz, o segurança que estava por lá me viu, agarrou aqui na minha roupa e falou assim: "Vem cá, por que que você está levando as coisas? Você não sabe que isso é errado?" Aí eu falei: "Ah, moço, por favor, não faz nada comigo não, deixa eu ir embora". Aí ele: "Eu vou mandar você é para orfanato". Aí eu falei para ele: "Ah, não faz isso não, que eu sou adotada". Aí ele: "Ah, você é adotada, né?". Quando deu 10 minutos, o meu pai chegou lá na loja. Eu até hoje não sei como. Em 2019, quando eu voltei lá em João Pessoa, né, para falar com eles, ele jogou isso na minha cara. "Lembra daquele dia que você estava lá na loja roubando as coisas?". Tu acredita que ele lembrou disso? "Por isso que a gente não ficou com você. Você era muito levada". Mas assim, o que eles tinham que me ensinar, eles já me ensinavam. Se eles me chamassem para ensinar: "Olha, não é assim, por que que você está agindo dessa forma?". As pessoas esquecem que uma criança que você leva para casa, que ela é adotada, ela já vem com uma bagagem de trauma de um monte de coisas. Então como é que ela quer que a pessoa seja outra de uma hora para outra? Não tem como, se eles não ensinavam. O ensinamento era na base da pancada. E como é que eu ia aprender desse jeito? Ou eu ia aprender a ser assim como eles, né,
se eles não tivessem me devolvido, eu não sei o que que ia ser de mim se eu tivesse morando com essa família. Porque, assim, pensamentos bons eu não tinha. Já estava crescendo um ódio em mim. Então, Deus sempre muda o caminho, né? Porque se eu acho que fico lá, não sei. Eu acho que ia ser muito ruim para mim. Eu não ia ser uma pessoa boa. Tem um cara que eu sigo nas redes sociais que eu gosto muito, ele fala sobre parentalidade e ele fala sobre essa questão de esperar que a sociedade é muito má com crianças, que a gente espera que as crianças tenham comportamentos de adulto como se elas já nascessem sabendo de tudo aquilo que os adultos sabem, sendo que nem maturidade neurológica as crianças têm para compreensão, vai desenvolvendo aos poucos, né? E a maioria Sim, dos adultos, assim, principalmente assim, do passado, hoje em dia tem mudado muito isso, graças a Deus, mas não tem essa paciência de entender que o papel dos pais é orientar os filhos, né? E não sim. castigá-los, puni-los por tudo que eles acham que os filhos já deveriam saber. Esses dias uma paciente minha falou assim: "Mas ele sabe, meu filho sabe muito bem o que é certo e o que é errado." Uma criança de 2 anos e meio. Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Eu falei assim: olha, ele tem 2 anos e meio e a gente educa por repetição, pela paciência, pelo amor, pela repetição. Porque você, adulta, sabe o que é certo e o que é errado. E ainda assim, eu tenho certeza que você comete vários erros. Então, por que Uhum. que você não ter compaixão e compreensão que ele de 2 anos e meio ainda não amadureceu a ideia do que é certo e o que é errado? Ele pode até saber que você Hum, não gosta daquilo pelas suas feições, mas ele não sabe que é errado e quais são as consequências daquilo. Então, a gente está aqui para orientar, né? E eu, como uhum. mãe, ouço a sua história com muita dor no coração. Pela segunda vez, a primeira vez eu fiquei muito tocada, me doeu muito. E agora, ouvindo você falar, mesmo sabendo que tem um desfecho de superação, não dá para não doer, né? De quem a gente tenta se colocar no lugar, não só como eu me colocar no seu lugar, mas também se fosse minha filha que estivesse vivenciando uma situação dessa. É muito triste. Você lembra onde você parou? Tava na parte da devolução que ela me levou para o meu tio. Então vamos continuar por aí. Uhum. Então ela me levou para o meu tio, aí ele falou que não podia ficar comigo, e aí ela passou o dia todo. Então a gente foi para casa de uma prima adotiva, aí quando chegou lá, era irmã dela, né, ela perguntou se ela podia ficar comigo por um tempo, até que ela arrumasse, porque o pai dela não quer mais ficar com ela, e aí eu não sei o que que eu faço, ele me mandou eu levar ela de volta, e agora o que que eu vou fazer? Aí ela falou: "Ó, vou ficar ela com um tempo aqui, depois você arruma outro lugar para ela ficar". E aí eu fiquei lá por 8 meses, a parte do colégio já ficou toda bagunçada, porque eu já não tinha mais, estrutura psicológica para nada, não pensava mais nada, eu não conseguia aprender mais nada. Aí eu só pensava: "O que que seria de mim?", que agora eu só vivia morando na casa dos outros. Aí quando eu chegava numa casa, era uma família de um jeito, quando eu chegava em outra casa, é uma família de outro jeito. E aí eu tinha que me adaptar a cada família, a cada pessoa que morava ali e por um período, e eu tinha que ficar me sujeitando a muitas coisas para não sair de lá, para eu poder ficar, para ter onde ficar, onde comer e dormir, porque eu era, assim, rejeitada por todo mundo. Aí eu já comecei a botar na minha cabeça que eu era uma pessoa ruim, porque a cada porta que a gente batia, ninguém podia ficar comigo, e aí como é que eu ia fazer? Minha tia chamou a minha mãe: "Ó, não dá mais para ela ficar aqui não, arruma outro lugar para ela". Aí lá ia ela de novo. Hum. Aí dessa vez ela pediu a mãe dela, a minha avó adotiva, que era bem já de idade, aí falou com o irmão dela, perguntou se eu podia ficar ali até ela procurar uma outra casa para ela poder me colocar. Aí ele falou que tudo bem, que eu podia ficar e depois ela arrumava outra casa, mas era para arrumar, não podia ficar ali. E aí eu fiquei lá por um tempo na minha avó, e ela foi lá de novo: "Ó, agora eu já arrumei um lugar para você ficar, agora você vai lá para casa do seu irmão, já perguntei a ele se ele pode ficar com você, ele disse que pode, ele está morando lá em Fortaleza, aí você vai para lá ficar com ele". Aí arrumou minhas coisas,
E aí eu fui morar com ele em Fortaleza. Lá já estava até assim, meu irmão era mais tranquilo, não me batia. Quando eu cheguei lá, eu estava com 15 anos. Aí ele falou que eu podia ficar lá, que eu ia estudar, voltar para a escola. E quando eu tivesse perto de fazer a prova do Banco do Brasil, eu ia fazer a prova, eu ia passar, eu ia ter um emprego e ia ter a minha vida. Até aí tudo bem, né? Tava certo. Só que aí eu não sei por que que minha mãe fazia isso, ela toda vez ficava procurando outro lugar para eu ficar, ficou nesse ciclo vicioso. Aí eu fui, quando estava com uns quase 8 meses que eu estava morando com ele, ela ligou para ele e falou que eu ia embora para o Rio de Janeiro, que aqui no Rio ia ter uma pessoa que estava precisando de uma menina para fazer uma companhia para ela, porque os filhos iam casar. A mesma coisa, tá vendo? Como na vida da pessoa o ciclo continua enquanto não é quebrado. Isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E aí ele falou para ela assim: "Não, não, mãe, deixa ela aqui. Ela vai passar na prova, tenho certeza. Quem vai fazer o auditor da prova vai ser eu e já está tudo certo, falta pouco tempo. Não, ela vai embora para o Rio, porque ela vai para o Rio, porque lá tem uma pessoa que está esperando ela. Já falei que ela ia, então ela vai. A gente vai chegar aí, eu e mais 2 irmãs, mais 2 pessoas que vão passar aí para levar ela". Aí ele ficou muito, muito chateado, mas não teve o que fazer, porque até eu também, eu pensando nisso, sempre quando eu falo essa história, eu fico pensando por que que eu também não falei que eu não queria ir. Tipo, eu era assim, "Você vai para tal lugar", tá, baixava a cabeça e ia. Eu não tinha voz ativa, eu não sei por que que eu não dizia: "Eu não quero ir, eu vou ficar aqui", até porque eu já tinha voz, eu já tinha 15 anos, mas mesmo assim, aí ela chegou lá, falou com ele: "Ah, você, vou levar ela, essas irmãs aqui vai levar ela para o Rio". Aí eu fiquei tão triste que eu já estava até acostumada, né, porque ele morava lá morava eu, ele e a moça com quem ele morava, né, a esposa dele. E aí não tinha nenhuma criança para eu tomar conta, porque toda casa que eu ia era tomar conta de criança. Então, aí, eh, ela falou que eu tinha que ir. Então, quando eu voltei da escola, aí eu passei num lugar assim, era quase como se fosse uma praça, né, vi um um homem sentado, parecia um homem hippie. Aí ele foi, sentei perto dele, aí ele perguntou se eu sabia onde era o aeroporto. Eu falei que sim, que eu morava perto. Aí ele falou: "Ah, você me leva lá?" Eu falei: "Levo sim". Olha, eu não sei como é que eu não fui carregada. Aí, antes de levar, eu sentei lá, aí comecei a contar minha história para ele. Aí contei minha história quase toda, até chegar na parte que eu já ia embora dali. Aí ele falou: "Ó, eu sou viajante pelo mundo". Ele estava com um violão. "Eu sou viajante. Você não quer ir morar comigo? Você não quer ir comigo? Eu te levo. Você ficar aí sofrendo desse jeito?". Aí eu fiquei pensando assim, se eu ia, será que eu vou? Eu fiquei, né, naquilo. Aí eu falei: "Esse homem quer me matar". Aí eu falei, fiquei pensando, mas eu não sei não, foi por Deus que eu não fui. Aí eu falei pra ele que eu não ia não, que ia deixar pra próxima. Aí ele falou: "Ah, então tá bom". Eu não sei nem como é que eu consegui falar com ele, porque ele era americano, ainda aí falava inglês, ainda misturado com português, mas ele entendeu e conseguiu me fazer entender que ele estava querendo me chamar para ir com ele. Aí eu falei que eu não ia não dessa vez, aí voltei, fui para casa. Quando eu cheguei lá, ela mandou arrumar minhas coisas e vim embora aqui para o Rio. Se emocionou? Não, eu tô pensando. Ah, Assim, quando eu conto às vezes algumas coisas assim da minha história, eu fico, sim, pensativa um pouco. Mas eu não quero contar minha história, assim, com dor para as pessoas ficarem, né, porque a minha história foi triste, mas também foi de superação, né. Então vamos pensar que eu superei tudo isso. Quando eu cheguei aqui no Rio,
eu fui para casa dessa pessoa que estava me esperando, aí eu fiquei lá só 2 dias. Porque ela falou: "Ah, eu pensei que era uma menina pretinha, do cabelo duro, mas você parece uma filha de rico, uma menina branca, não vai dar para eu ficar com você não". Aí eu falei: "Ai meu Deus, vai começar tudo de novo". Aí fui embora de lá, fui para casa da pessoa que me trouxe, que era minha tia adotiva, a esposa dessa moça era irmã da minha mãe adotiva. Então eu fui para casa dela, que ela morava aqui no Rio, aí fui para lá um tempo ainda enquanto eu arrumava uma casa. Só que aí dessa vez, quem teve que arrumar um lugar para ficar era eu. Eu que ficava perguntando: "Vem cá, tu conhece alguém que esteja precisando de alguém para tomar conta de uma criança, porque eu preciso ficar numa casa que eu não tenho onde ficar". Aí fiquei assim, e aqui no Rio, então várias casas. Eu estava morando numa casa, tomando conta das crianças, aí minha mãe adotiva veio aqui no Rio, procurou saber onde é que eu estava, aí foi lá. Quando ela chegou lá e ela começou a falar de mim. Ah, porque ela não fazia nada direito, ela não sabia fazer nada em casa, o pai dela reclamava, batia nela, aí a pessoa começava a ficar indignada. Aí quando ela foi embora: "Arruma outro lugar para tu ficar, porque eu não vou ficar com você mais não". Mas assim, esses 2 dias que você ficou nessa mulher, que essa mulher não quis você mais, você não cogitou voltar para casa do seu irmão? Não, não pensei, não lembrei, não sei, eu não pensei em voltar para lá. E aí fiquei por aqui, na casa desse meu tio. E aí, qualquer coisa, quando eu não tinha mais onde ficar, voltava para lá para ficar um período, para procurar outra casa para ficar. E eu também não sei por que que eu não pensava em procurar um emprego, não sei. Eu só ficava assim, na casa das pessoas tomando conta de criança, só. Eu acho que eu não sei por que que eu não pensava isso. É, além da pouca maturidade, a falta de preparo, de orientação para a vida, né, e é o que você achava que você servia para fazer, né, o seu alto valor estava muito baixo. Nessa época, o sua sensação, seu automerecimento estava muito baixo. Mas e aí, como é que foi seguindo aí? Então, aí eu fiquei morando numa casa, daí depois eu saí dessa casa que eu estava, aí eu fui para a igreja perguntar se alguém conhecia alguém que queria uma menina para tomar conta de criança, aí uma moça estava precisando. Aí eu falei que tá bom, que eu ia para lá, para tomar conta das crianças, porque ela ia fazer uma cirurgia, e aí não podia mexer os braços, né, que ia ser uma cirurgia nos seios, e aí ela não podia mexer, então eu fui para lá para tomar conta dos filhos dela, o casal de crianças, um de 4, um de 3 e um de 5. E fiquei lá por 3 anos. Aí foi muito, olha, vou te contar, passei muito maus bocados lá também, sofri abuso lá também, apanhei das pessoas que eu nem conhecia naquela casa. A mãe da moça onde eu morava me bateu com cabo de vassoura. Depois, passou um tempo, ela disse que o filho dela estava na fase de puberdade, né, que chama. Aí, eu estava com, acho que 19 anos para 20. E aí ela falou assim: "Ah, meu filho tá querendo já, né, fazer aquelas coisas, e aí será que você não podia, né, fazer com ele, porque como eu conheço você, você é limpinha, eu sei que ele não vai pegar nenhuma doença, então, será que tu não pode?". Aí eu fiquei pensando: meu Deus, a que ponto eu cheguei? Será que ela tá querendo que eu venha me prostituir? Não é possível". Aí eu falei: "Não, não, não quero não. Não, eu não quero não". E aí, passei esse mal bocado nessa casa, 3 anos, e aí eu decidi sair de lá. Só que quando eu decidi sair de lá, eu já estava decidida que eu não queria morar na casa de ninguém mais. Porque eu já estava cansada de ser rejeitada pelas pessoas, de servir de
saco de pancada, de ser humilhada. Então, eu não queria mais. Eu preferia ir para a rua do que ficar morando na casa dos outros. Na rua era eu me virando sozinha, era eu sozinha e acabou. Mas, E aí qual a justificativa nessa casa aí, qual a justificativa que eles davam para bater em você? Era sob qual eu justificativa? eu eu não sei, quando eu estava teve um dia que a dona da casa, né, que era a mãe da moça onde eu morava, ela ficou com raiva, eu não sei se por algum motivo de alguma coisa que eu não fiz direito, não sei se eu não limpei direito, não sei. Alguma coisa que eu fiz de errado, e aí ela me bateu e falou que era para eu ir embora, que eu era para ir embora, que ela não queria, porque a filha dela morava lá. Aí morava a filha com o marido, as 2 crianças dela, mas aí morava a mãe dela, o pai e os 2 irmãos. Isso tudo num apartamento. Então eu que tomava conta das crianças. Aí eu não sei o que foi que aconteceu nesse dia, que ela me pegou um cabo de vassoura e me bateu, me bateu, me bateu. Aí eu falei: "Ah, não vou ficar aqui mais não, não vou ficar, não vou ficar". Mas pelo menos, assim, nessa casa você tinha alimentação, vestimenta, lugar de dormir direitinho, pelo menos, assim, coisas básicas, né? É, eu dormia e tinha a comida, porque eles não me pagavam nada, assim, para comprar as coisas para mim, né, roupa, essas coisas. Eles compravam o que eles me davam, as coisas básicas só. Escravidão, né, o nome disso. E aí depois que eu saí de lá, eu já tinha tomado essa decisão. E aí um dia quando eu fui na igreja, eu conheci uma menina, uma colega, aí contei para ela a minha história, aí ela ficou muito triste, ela disse: "Nossa, Jaqueline, nossa, você é muito triste, você tem um olhar muito triste". Eu conheço uma irmã da igreja que ela é conselheira da mocidade. Vai lá conversar com ela, pelo menos para você desabafar um pouco, né, falar um pouco da sua história e tal. Aí eu falei: "Ah, eu não sei não". Eu vou pensar. Eu já estava na casa da outra, pedi por favor para outra moça que me trouxe, que veio junto lá de João Pessoa, para ficar lá, para eu poder arrumar outra, até eu colocar a cabeça no lugar e ver o que que eu ia fazer. Aí, na igreja ela foi me falou isso, aí eu falei: "Ah, quem é?". Aí ela me mostrou: "Ah, aquela moça ali, ó". Aí eu falei: "Ah, eu vou lá falar com ela". Aí fui. Aí quando eu perguntei para ela, né, se eu podia ir na casa dela, porque alguém tinha me indicado, de conversar um pouco. Aí ela falou: "Ah, pode, pode sim". Aí eu falei para ela que eu ia conversar com ela, aí eu fui lá. Quando eu cheguei, aí eu sentei, comecei a contar a minha história, e ela começou a chorar, 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 chorar sem parar. Hum. Aí eu ficava assim olhando para ela, porque ela estava chorando tanto, que eu já nem tinha mais lágrima para chorar, que eu nem chorando, nem chorava mais. Aí ela chorando, chorando, aí me aconselhou. Aí eu falei para ela que eu só estava indo ali para conversar, porque eu já estava decidida a ir morar na rua, porque eu não queria mais ficar na casa de ninguém. Aí ela falou: "Ah, não, na rua você não sabe como é que é a rua. Se você for pra rua, você vai morrer na rua, porque você não tem noção como é". Aí eu me despedi dela e fui embora e falei para ela que voltava outro dia para contar o resto. Aí voltei no dia seguinte, aí ela falou assim, eu contei o resto da minha história para ela, né. Ela falou assim: "Ah, você não quer ficar aqui em casa, porque mora só eu e minha mãe, assim, a gente é humilde, mas onde come 2, come 3. A gente vai orar e Deus vai abrir uma porta de emprego para você e você vai trabalhar. E aí você sai daqui, se você quiser, ou se você casar, se você não quiser você pode ficar, aí você fica à vontade". Aí eu fiquei pensando que devia ser, né, outra casa, que alguém estava me oferecendo uma casa, uma família, mas depois não era verdade. Depois eu começava a apanhar, a ser humilhada, escorraçada, rejeitada. Aí eu falei para ela que ia dizer depois que eu não que alguém já tinha me prometido isso,
né, e já era de novo. Aí fui embora, aí eu falei para ela que ia falar depois, se eu ia ou não. Aí ela falou comigo: "Pensa direitinho, mas não vai pra rua". Só que aí, assim, foi uma coisa, assim, por Deus, porque quando eu fui pra lá eu já peguei um amor muito grande por ela, assim, ela me tratou com muito amor, muito carinho, me me ouviu, me deu conselhos, né, e me transmitiu segurança, que era o que eu não tinha em lugar nenhum. E aí quando foi no outro dia eu voltei, aí eu falei para ela que eu ia aceitar ficar, porque eu também não tinha para onde ir, ou eu era para rua, ou eu ficava lá, né. Então aí eu aceitei ficar, aí fiquei cheguei meio desconfiada. Eu já estava com 20 anos, aí entrei, fiquei, aí comecei a querer fazer as coisas, assim, ajudar em casa, porque era o que eu já estava acostumada. Ela: "Não, não, você não vai fazer nada não, eu que faço as coisas, você pode ficar à vontade, não precisa fazer nada, você pode ficar aí". E eu com vergonha, porque eu já estava, assim, eu fiquei com vergonha, né, porque toda casa que eu ia eu ajudava, eu fazia as coisas, ela não deixava eu fazer nada. Às vezes ela pegava na vassoura, pegava junto, para poder pedir para varrer a casa. "Não, você não vai fazer, não". E aí ela continuei falando mais da minha história, falando as coisas que eu não tinha contado, as coisas piores que eu tinha passado, que tem coisas que eu nem conto, porque senão é muito pesado para as pessoas ouvirem. Então aí contei para ela, aí ela me aconselhou, orava por mim de manhã, de tarde e de noite. Vamos ler a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. E aí, assim, passou pouco tempo. Acho que eu estava morando, já estava com 3 meses na casa dela, já Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu já fui trabalhar numa empresa como recepcionista, e aí fiquei trabalhando lá por 8 anos, nessa empresa. Foi o único lugar, assim, onde realmente eu fui tratada como uma filha de verdade. Eu não fazia nada em casa e nem faço nada ainda até hoje. Ela não deixa eu fazer nada em casa, eu só trabalho. Eu trabalho fora, né, e ela fala: "Não, você não vai fazer nada". E tem 30 anos que eu moro com a Jo. 30 anos, você falou que morava ela e a mãe dela, né? E É, a mãe dela é viva ainda até hoje? Tá aí com é, vocês? Então vocês aham, 3. Igual a família, então. Essa é a família é, que você tem. Até sim. esqueci de aparecer aqui, eu estava até em off, agora que eu tô aparecendo. Tô falando até assim sem aparecer, porque eu já sabia, eu já conhecia a sua história, mas não tinha tantos detalhes assim, né? E eu queria saber como é que era a sua fé antes, se algum momento você começou a acreditar em Deus, se você já acreditava, como é que era a sua relação com a fé? A minha relação com a fé sempre me mantive firme, porque se eu não tivesse fé e se eu não acreditasse que Deus estava comigo, eu acho que eu estaria morta já há muito tempo. Porque aconteceram tantas coisas que eu tive livramentos de morte, sabe, que não tenho como falar nada das coisas que aconteceram. Mas, assim, eu tive livramento de mortes, porque se não fosse Deus, eu não sei o que seria de mim. Eu tenho certeza que Deus preparou a Jo para ficar comigo, para me dar um lar e para me mostrar que o amor verdadeiro existe, que o amor de uma mãe existe. Mesmo que eu não tenha nascido dela, né, o amor verdadeiro de uma mãe existe. Então, ela cuida de mim, ela não tem filhos também. Então ela cuida de mim como se eu fosse uma filha. A filha que ela não teve, a filha, ela fala que eu sou a filha dela, né. Eu sou a filha dela até hoje. Então a gente vive muito feliz. Eu cuido da Jo, aí a Jo cuida de mim, e eu sigo cuidando dela por o resto da minha vida. Sou grata a Deus pela vida dela, porque
Você fala assim: "Ah", tem gente que fala assim: "Fulano é cristão, mas ele não segue". Mas tem gente que fala que é cristão e ele segue sim. E ele segue o que realmente diz a palavra, né. Então ela sempre estava ali: "Jaqueline, ó, Deus pode, Deus vai fazer, Deus pode, Deus vai fazer. Deus vai abrir uma porta de emprego". E não durou muito tempo, foi 3 meses só. E a gente orou: "Ó, a gente vai orar, Deus vai curar suas feridas". Porque eu era muito. Ela disse que meu olhar só era de tristeza, que eu não tinha um olhar de alegria. Só olhar, assim, longe, triste. E aí ela falou: "Deus vai curar suas feridas, essas cicatrizes, essas marcas que ficou, Ele vai curar e você vai ficar curada". E realmente aconteceu, ela foi, Deus, assim, eu falo que Deus colocou ela como uma psicóloga na minha vida, porque ela fez o papel de uma psicóloga, né, ela ouvia e me aconselhava. Ela ouvia e me aconselhava. Nunca me criticou por nada, só me aconselhou e disse que eu ia vencer. "Você vai vencer, você vai ser alguém, você vai vencer. Deus vai te fazer vencer. Ele não te deixou, ele nunca te abandonou, mesmo que as pessoas te abandonaram, ele nunca te abandonou. E agora estou eu aqui para ser mais uma fortaleza do seu lado". Então, eu me agarrei nas palavras que ela me falou e pronto, continuei indo para a igreja, voltei a cantar, porque eu tinha parado de cantar, porque a minha mãe adotiva falou quando eu era mais nova, né, porque quando ela soube que eu cantava, aí eu passei a ter muita oportunidade na igreja para cantar. Então ela disse que só se orgulhava de mim por 2 coisas: pelo meu cabelo que era muito grande, e as pessoas elogiavam e ela dizia que era ela que cuidava, e pela minha voz, porque eu cantava e as pessoas diziam: "Quem é a mãe dessa menina que canta tão bonito?". Então ela disse que só se orgulhava de mim por isso. E aí eu falei que eu quando eu saí de lá, eu falei: "Eu nunca mais eu vou cantar, e eu também, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou cortar meu cabelo todinho". Então quando eu saí de lá, eu parei de cantar, não queria mais cantar, e cortei meu cabelo igual Joãozinho, Joãozinho, assim, bem. Caramba! Mas assim, quando você tinha 6 anos, até você falou que a sua avó foi te levar na igreja e lá que ela foi em busca de uma pessoa para te adotar, tal. Então, nessa época, então, você já tinha uma certa espiritualidade e manteve, mesmo que sem nenhuma orientação, assim, de pais, né, você manteve essa espiritualidade, é a que você tem até hoje. Sim, eu sempre desde pequenininha, sempre me agarrei a Deus e tenho certeza que Ele foi o meu pai, Ele foi minha mãe. Tudo que eu sei, tudo que, assim, o meu jeito, o meu comportamento de estar em qualquer lugar, a forma que eu me conduzo, foi Deus que me ensinou, porque ninguém me ensinava nada, eu não tinha como aprender. Então Deus me ensinou, Ele foi meu pai e foi minha mãe. Então eu sou grata a Ele desde sempre, né, desde que eu era pequenininha. Que eu sempre fui para a igreja com a minha avó, que ela, o pouco que ela pôde, ela me ensinou. Eu talvez não lembre o que ela me ensinou, mas aquilo ficou em mim de alguma forma, né, enraizado em mim de alguma forma. E quando eu, depois que eu, já estava morando com a Jo, eu sempre falava com ela: "Ó, nem adianta". Eu falava: "Olha, minha mãe adotiva, ela tem parente aqui no Rio, então ela vai vir aqui no Rio, ela vai procurar saber onde é que eu estou. Se ela vier aqui, que ela começar a falar mal de mim, você não acredita". Aí, quando ela veio, ela não teve oportunidade de falar nada de mim, porque aí a Jo já não deixava, não deixou ela falar, assim, de mim, né, e ela falar coisas ruins de mim. Então, foi quebrado aquele ciclo daquela maldição, e depois eu falava pra Jo que eu tinha muita raiva deles, que eu não queria nem ver eles pintado a ouro. Às vezes que eles vieram no Rio, e mandava recado: "Ah, pede pra Jaqueline vir aqui que eu quero ver ela". Eu mandava um recado pela mesma pessoa: "Diga que eu não quero ver eles, não quero". Então eu fiquei com essa mágoa em mim. E aí, eu fiquei pensando um dia, que eu tinha que pedir perdão,
a eles, porque eu estava magoada, né. E aí muita gente não entende por que que eu fui pedir perdão. Porque em 2019 eu voltei lá, fui lá onde eles estavam morando, que é em Natal, e foi essa vez que ele me viu, meu pai falou que eu era levada, que eu estava pegando as coisas na loja. A filha dele falou para ele assim: "Ah, pai, ela era criança". E aí eu falei para eles: agora eu já tô adulta e eu decidi vir aqui porque eu fiquei com a mágoa de vocês muito grande, porque eu sofri demais quando ele falou isso para mim, né, que: "Ah, você era muito levada, por isso que a gente não ficou com você. Era pra gente estar com você até hoje". Aí quase que eu falei, né: "Pois é, perderam a oportunidade, que agora vocês estão de idade, precisava de mim e não tinha", porque eles passaram maus bocados também. Que ela escrevia a carta para mim, né, ela escrevia falando tudo que estava acontecendo, o que que eles estavam passando, o que que acontecia, só que eu lia e não respondia. Então, eles passaram muita coisa, eles caíram na besteira de vender a casa lá de uma pessoa. Aí, eu não sei se tu lembra daquele empreendimento do tal, no acho que era Sérgio Maia? Eu não sei, um empreendimento que desabou, aí o pessoal estava até hoje na justiça querendo receber, então, indenização, não foi? Então, eles tinham comprado um apartamento ali, e aí perderam tudo e olha, a família ficou uma bagunça que você não tem noção. Muita coisa aconteceu e muita coisa ruim, que eu fiquei, assim, tipo, estarrecida com as coisas, né, que eu nunca imaginei que fosse acontecer tanta coisa assim com eles. E aí, eu fui e falei para eles que eu estava indo lá, porque eu queria pedir perdão, porque eu estava ofendida com eles por tudo que eles tinham me feito passar, e eu queria viver minha vida em paz. E aí pedi perdão. Nesse momento, quando eu cheguei, o meu pai não olhou para mim. Ele ficou de cabeça baixa, porque ele não conseguiu nem abrir a boca para falar, porque começou a chorar. E aí eu pedi perdão para eles, falei que eu queria viver na minha vida em paz, agradecia por tudo que eles tinham feito por mim, até o tempo que eles ficaram comigo, e aí fui embora. E depois que eu fui embora, eh, eles estavam, assim, no começo do Alzheimer, mas quando eu cheguei, eles me conheceram, os 2. Me chamaram pelo meu nome, de que chamavam antigamente, e, eh, depois que ficaram pior do Alzheimer, ela veio a falecer depois da Covid, né, desse negócio do 2021, aí ela faleceu. Ele está vivo ainda mas está muito ruim do Alzheimer, e a filha dele é que está cuidando dele. Aí o irmão ficou igual a ele, o irmão dela, né, que era o melhor de todos, tá igualzinho o pai, tá fazendo a família toda sofrer. Então é uma coisa terrível quando você não consegue quebrar um ciclo de uma coisa ruim que acontece na sua família. Enquanto você não quebra aquele ciclo, vai passando de geração para geração. E às vezes as pessoas não acreditam, mas é verdade, porque eu vivenciei isso. E aí já vi isso em outras famílias. Então, porque eu passei por muitas famílias e vi muitas coisas em outras famílias. Então, se você não quebrar o ciclo, é muito complicado. E aí muita gente me questiona por que que eu fui pedir perdão. Mas a Bíblia diz que o ofendido é que tem que pedir perdão. Porque talvez eles achem que não fiz nada. Não, não fiz nada. Ela que era levada, ela que era, que mentia, que ia para a escola não voltava, inventava história, então eu fiz a minha parte, ajudei, ela que não fez por onde, não foi grata, não quis ser grata por ter sido adotada, então, mas eu fiz a minha parte, pedi perdão e depois eu voltei, aí fui escrever o meu livro. Mas eles reconheceram que erraram com você? Como é que foi? Se te pediram perdão também? Não, pediram não, só ficava falando isso. "Era para você estar com a gente até hoje, era para você estar com a gente até hoje". Aí ele começou a lembrar das coisas que eu fazia, né, das coisas que quando eu era muito levada eu fazia. Aí a filha dele foi e falou para ele: "Mas pai, ela era criança, deixa isso para lá". O meu pai, quando eu morei numa casa aqui no Rio, ele pediu para ir lá.
Aí a minha mãe falou assim: "Ah, ele pediu para vir aqui, por isso que eu vim, porque ele disse que queria pedir perdão para você". Hum. Aí eu falei: "Ah, tudo bem, pode pedir", sendo que eu falei que perdoava, mas eu falei que perdoava da boca para fora, né. Aí ele depois que ele falou para mim lá na hora, né, porque eu fui adotado também, e eu sofri muito na casa onde eu fui adotado. E aí eu fiz com você a mesma coisa que fizeram comigo. Então o ciclo foi continuou, né. Ele passou para os filhos, passou para mim, e se eu também não quebrasse isso, ia ficar na minha vida também. Eu ia ficar maltratando as pessoas. Quando você não deu certo na casa aí no Rio de Janeiro, que ficou só 2 dias, e eu perguntei pra você assim: "Mas você não pensou em voltar pra casa do seu irmão?" E aí é que eu sempre falo assim que o melhor tá sempre guardado pra gente, a gente tem que confiar no processo, porque Uhum. como ele ficou igual ao seu pai, se você tivesse voltado pra lá, talvez você tinha continuado nesse mesmo ciclo de violência e não estaria como você está hoje, né. Então, eu É, achei fantástico isso. Que bom no que você período não que eu morei voltou. com ele, ele eu acho que ele tinha muito trauma da infância dele, alguma coisa, porque ele começou a ter um monte de crise e, tipo, começou a beber, sabe, beber, beber, beber em casa, bebia, bebia. E aí um dia ele queria se jogar do a gente morava no quarto andar, ele queria se jogar. Aí pronto, ficou eu e a mulher dele agarrada nas pernas dele, puxando para ele não se jogar. Então eu acho que ele já estava com uns traumas nele sem ser curado, né. Aí, em vez de pelo menos continuar nos caminhos do Senhor para Deus curar as feridas dele, não. Aí saiu, aí ficou desse jeito e deu baixa no banco, se meteu com agiota. Olha, foi uma destruição total. Então, graças a Deus que Deus cuidou de mim, fui passando por esse tipo de processo até chegar aqui e conhecer a Jo, para Deus me, né, o outro plano que ele tinha para mim, que era escrever o livro para falar da minha história e que outras crianças, não passem pela mesma coisa, porque depois que eu escrevi meu livro, eu ouvi tanto caso de devolução, que eu fiquei de boca aberta, eu falei: "Meu Deus, não acredito que tem tanta gente devolvendo tanta criança assim". É chocante mesmo. E sobre esse negócio de bater em filhos, não tem nada. Eu sou assim, eu sou super quieta na minha de comentar as coisas nas redes sociais, mas se tem uma coisa que eu não consigo me segurar, é quando eu vejo pais falando que filhos têm que apanhar para aprender, porque foram assim. Gente, isso me dói lá na alma, na hora, assim, ó, muito, mas muito mesmo. Toca em algum complexo meu, assim, eu nunca apanhei, não. Mas toca em algum complexo meu, assim, que eu falo: "Como? Que absurdo achar que a violência ensina alguma coisa para alguém. Ah, mas é só uma palmada". Não interessa se é só uma palmada. O nosso tom de voz, se a gente falar alto com a criança, já cria sinapses no cérebro dela que ela entende como uma violência. Então isso já Sim, é o suficiente para reverberar negativamente lá na frente. Então qual a necessidade? Por que a gente não pode ensinar por amor? Ah, porque tem criança que não aprende. Aprende. Todo mundo aprende por amor. Só que o sim, educador tem que ter a paciência e tem que ter a orientação. Então, hoje em dia, antigamente não tinha, mas hoje em dia tem muitos hoje cursos sobre maternidade, sobre parentalidade. A gente pode buscar muitos recursos para aprender, para educar de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa e quebrar todo esse ciclo que vem se perpetuando de anos e anos, de séculos e séculos, né, assim, essa violência, porque a gente não pode culpar os nossos pais, porque era o que eles tinham, era o que eles sabiam. Mas agora, da gente para frente, a gente tem acesso a conhecimentos que antes a gente não tinha. Então, basta buscar informação. E, assim, a violência realmente é o pior método que pode existir na vida. Tanto, você falou um dado aí que eu sempre, falou uma coisa que eu sempre falo. Eu falo, gente, quando você apanha, você fala assim, ó: "Ah, não, realmente eu errei, eu fui levado", não. Dispara na hora raiva. Você quer vingança.
Você se Sim, sente injustiçado, você se sente, eh, ninguém: "Ah, eu apanhei na infância e hoje eu vejo que foi bom, foi importante para mim". Não, foi tão ruim para você que você hoje acha que apanhar tem justificativa, tem motivação. Então já te mostra que você está ferido em algum ponto. Então eu quero sim, aproveitar aqui para falar, gente, pelo amor de Deus, a gente tem conhecimento, a gente tem livros, a gente tem acesso a YouTube, a gente tem acesso ao Instagram, a gente tem acesso à informação. Tem muita gente boa ensinando sobre parentalidade, sobre uhum, maternidade, sobre como sermos pais melhores. Busca informação, não vai perpetuar a violência, não. Vamos ter paciência com os nossos filhos e orientá-los da melhor maneira possível. Nós estamos aqui formando seres humanos, não é só para nossa casa, mas para o mundo, para ter um mundo sim, melhor, né? E aí vale aquela hum, máxima de Mahatma Gandhi, para a uhum, gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Começar sim, primeiro por nós, né? sim. Se a gente não mudar, como é que a gente quer mudar o outro? Exatamente. E eu quero primeiramente, saber se eu posso disponibilizar todas as suas redes sociais aqui. Você já permitiu Pode, numa conversa prévia o link para o seu livro, né? Para quem tiver interesse em comprar, a gente deixa o link aqui e eu vou deixar então também com a sua autorização as suas redes sociais. Quem quiser te encontrar, conversar com você, né? Talvez tirar pode, alguma dúvida. sim, pode ir lá no Instagram, que eu tô sempre lá, pode me perguntar alguma coisa, pode perguntar que eu respondo. Eu vou deixar aqui então. E para a gente encerrar, se tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma outra informação? Eu sempre gosto de falar para as pessoas que querem adotar que, que eles procurem primeiro se curar de alguma coisa, primeiro cuidar deles, da saúde mental deles, para poder cuidar de um outro ser, porque não é fácil não, não é. Dizer que é mar de rosas não é. Uma criança eu escutei uma moça falar que esses dias que eu estava ouvindo uma moça falar sobre adoção, ela falou que como é que a pessoa quer que a criança que vem. Imagina você com uma bolsa que está cheia, cheia de trauma, e se você não ajudar a curar, como é que a criança vai ter vai ser não tem como. Como é que a pessoa vai ser: "Ah, vai ser quietinho, vai ser calmo", não tem como. Se você não cuidar de você, para poder cuidar da outra criança, você não vai conseguir não. E outra pergunta, se os filhos biológicos forem levados, você vai devolver para onde? Né, seres humanos não são mercadorias, que quando, Nossa, mas né, se você traz: "Olha, eu quero adotar um filho", é filho, é filho. Tá te dando trabalho, tá sendo difícil, tá sendo desafiador, não tem problema, você não pode devolver uma criança ou tratá-la diferente por não ser biológico, você assumiu a responsabilidade. Então tem que pensar bem antes de adotar, né, será que eu tenho a capacidade de amar um filho adotivo como se fosse saído da minha barriga, né? Qual eu vou ter a responsabilidade por essa vida, né? Sob qualquer circunstância, eu vou segurar na mão dessa criança para o resto da vida. Aconteça o que acontecer, eu tô com ela, que eu vou orientá-la no caminho do bem. Então, são essas coisas que as pessoas têm que pensar antes, né? Tem o caso, eu não conheço a fundo, só por alto assim, mas daquela moça, aquela Carol Nakamura, né, que adotou uma criança e devolveu também. Eu não sei quais foram as circunstâncias, quais foram as justificativas, mas eu sei que ela adotou uma criança e devolveu também. muita gente veio no direct me falar que adotou e devolveu. Teve uma moça que adotou uma criança, quando pegou a guarda definitiva, ela simplesmente em dezembro devolveu a menina. Pegou a guarda em novembro, em dezembro devolveu. Acho que a menina tinha 8 anos ou 9. E ela falou qual foi a justificativa que ela deu para devolver? Ela disse que a menina estava, como é que chama? É a sexualidade, é a pessoa não, uma pessoa que ela sofre de algum tipo de abuso, ela não consegue distinguir o amor que o outro está passando para ela. Então ela é sexualizada demais, tudo ela acha que leva para o lado errado. E se você não souber cuidar daquilo, aí, minha filha, e aí ela disse que estava difícil e que a menina chegou até a bater nela.
E aí ela estava pensando que pode ser que ela seja nova para ter filho, e a menina achou que ela era muito nova. Mas não tem nada a ver não. Eu acho que se ela tivesse ficado e cuidado, é a adoção tardia que ela pegou, né? Adoção É, tardia mas é, aí tratamento psicológico, né? Terapia, acompanhamento. Porque se fosse um filho biológico, ela ia ter que lidar com isso. é, Não dá pra gente passar pano para uma situação dessa de jeito nenhum, né? é porque é mais fácil, é porque, assim, eu vou levar. Se eu não me adaptar, eu devolvo. É mais fácil fazer isso Como se fosse uma do que mercadoria, você. né? Mas tem gente Exatamente. que faz isso com filho biológico também, né? É, eu ouvi Mas o falar filho também já. adotivo, filho adotivo choca a gente porque é uma escolha que você pode bem pensada, porque a gravidez nem sempre ela é desejada. Muitas vezes ela acontece de forma indesejada. Mas Sim. uma adoção, a pessoa pensa, ninguém vai lá e adota por acidente, né? A adoção ela é pensada antes. A pessoa entrou na E o fila, né? Sim, e é bem rígido o processo, né? É bem rígido o É, processo. Muita gente critica pela burocracia e tal, mas sendo rígido assim, ainda acontece essas coisas, imagina se não fosse. sim, ia ser pior. Eu queria saber assim, eu imagino que muitas lições você aprendeu, porque eu falo que toda dor ela ensina também, né? Ela ensina, ela é professora. Toda dor a gente tem que transformar em amor, mas também professor, né? E se você pudesse falar assim, qual foi o maior ensinamento que você teve com tudo isso que você passou, se você pudesse aconselhar alguém hoje que passa por algum tipo de dor extrema assim, que tipo de conselho você daria? Qual foi a lição que você aprendeu? Aprendi, eu aprendi que cada pessoa passa por uma dificuldade diferente. Eu não, eu não fiquei julgando a minha mãe biológica por tudo que ela fez, porque da mesma forma que eu tenho uma história, a minha mãe também tem uma história. Então eu tenho que respeitar o outro, porque algumas atitudes que ele traz nele é porque ele passou por alguma coisa. Então eu aprendi que eu fui muito resiliente e que a pessoa deve ser muito resiliente também e ter empatia pelo outro. Ter empatia pelo outro ser humano, porque é muita gente passando muita dificuldade, muita tristeza, muita dor, muito abandono. Então, se eu não tiver empatia e amor pelo próximo, para que eu, né? Para que eu passei isso tudo se eu não aprender? Então, eu acho que uma das maiores lições que eu aprendi foi pensar que a minha mãe, né, passou por muita coisa também e não pôde ficar comigo. Então, se eu tivesse uma oportunidade de conhecer, de chegar para minha mãe biológica, eu ia falar que perdoava ela pelos atos que ela teve, por ela ter me devolvido, não ter ficado comigo, né, por conta de ter sido alcoólatra, porque ela também não teve nenhum cuidado, nada. Então, eu dizia que eu perdoava ela por tudo, porque a minha tia me falou que ela, quando morreu, ela ficava falando meu nome. E queria, meu Deus, eu queria tanto ver minha filha, eu queria tanto ver minha filha. Mas ninguém nunca me falou, porque se eu soubesse onde ela estava, eu ia lá, né? Mas ninguém nunca me falou. Eu só fui saber depois que ela já tinha morrido de câncer. Aí não teve mais como. Mas é assim, que cada ser humano tenha empatia pelo outro. Você foi no velório da sua mãe adotiva? E a sua avó? Ah, não, eu não soube quando a minha mãe adotiva morreu. Eu só fui saber depois. Quando a minha avó faleceu, eu também não soube que ela nem tinha, né, não soube nem que ela ficou doente, porque eu não queria falar com a minha mãe adotiva, né? Não queria ter contato com ela. Então ela soube, mas aí ela não me falou. Ela só veio me falar por carta depois que ela foi no enterro da minha avó, que ela viu que a minha avó estava doente, morreu também com câncer.
E aí ela ficou perguntando para ela cadê a neta dela, que ela tinha deixado aos cuidados dela, quando ela foi lá visitar ela doente. E aí ela disse que tinha devolvido, que tinha dado para outra pessoa. E a minha avó falou para ela que ela ia pagar um preço alto por causa disso, porque a minha avó deixou ela, né, me deixou os cuidados dela, pediu para ela tomar conta de mim diante de Deus e ela fez isso. Então ela iria pagar um preço muito alto. E eu fiquei muito triste, porque eu não vi mais a minha avó depois que eu fui adotada, eu devo ter visto poucas vezes e eu não vi. É. E atualmente, assim, você trabalha? Como é que é a sua rotina? Como é que é a sua vida hoje? Eu trabalho numa empresa tem 20 anos, depois que eu saí daquela que eu trabalhei. A primeira empresa que eu fui trabalhar, né, depois que tinha 3 meses, eu estava morando com a Jô, eu fiquei 8 anos lá. Aí depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa outra empresa, fiquei um pouco tempo, e depois eu fui trabalhar nessa que eu estou até hoje, vai fazer 20 anos já. Eu sou coordenadora de vendas, aí eu trabalho no escritório, e depois que eu escrevi o livro, eu fico assim, divulgando minha história para todo mundo, para que as pessoas tenham consciência de que uma criança não é um objeto descartável, e consegui, depois de muito tempo, comprar uma casa para poder, né, dizer que agora eu tenho uma casa. Fui lá conhecer meu pai, porque eu não tinha o nome dele, sobrenome. Aí eu fui lá em João Pessoa conhecer ele. Aí ele colocou o sobrenome dele na minha certidão. Aí eu fiquei feliz, né? Fiquei muito feliz com isso. Aí o meu sobrenome Vitorino é dele. E aí eu vou voltar lá de novo para ver ele, porque ele já está com 83 anos. Caramba, eu falo assim, o intuito do canal, quando eu criei, é, são Hum, histórias difíceis, são histórias dolorosas, mas o intuito é sempre mostrar que não importa a diversidade que você está passando, né? Sempre o sim, melhor nos espera lá na frente, tem como a gente superar, né? Não tome decisões repentinas, não tome decisões que pode ser. precipitadas. Não, eu quero falar uma frase que o Cortella diz que é maravilhosa. Você não tome decisões. Quando algo é eterno, a palavra fugiu da minha cabeça agora. Não tome decisões Uhum. permanentes por problemas temporários, né? Para a pessoa ter o discernimento de saber que qualquer coisa que você está passando tem como você superar. E a sua história é a prova disso, que não importa o que está passando, você consegue superar, tem que ser resiliente. E tem uns ingredientes que, com todas as histórias, assim, eu já tinha isso na minha cabeça antes, e com as histórias aqui, isso tem só se reforçado cada vez mais, que todas as vezes que as pessoas superam, tem os ingredientes principais. Primeiro, é transformar toda dor em amor, em serviço ao próximo, que é o que você está fazendo com o seu livro agora, com a divulgação de tentar evitar que outras crianças passem pelo que você passou, outras famílias vivenciem esse processo doloroso. Então, transformar toda dor em amor. Transformar toda dor em professor, aprender pegar as lições, tentar extrair ali de toda dor o que que você pode aprender com aquilo e desenvolver uma espiritualidade muito próxima mesmo ali com o que você acredita. Não importa qual denominação religiosa que você frequente, se você não tem religião, se você é ateu, sempre tem como você trabalhar uma espiritualidade dentro de você. E fortalecer isso Uhum. vai te dar um ingrediente que você precisa para superar qualquer adversidade. Isso fortalece Sim, muito a sua mente também, né? As suas emoções, te dá resiliência. Então, eu acho que não importa o que você está passando, pegou esses três ingredientes aí, eu tenho certeza que você consegue superar. sim, Concorda? concordo. E graças a Deus eu consegui superar. A minha história é triste, mas é de superação. Eu sempre falo para as pessoas, não fiquem tristes por conta da minha história ter sido assim, mas às vezes as pessoas falam, Deus escreve certo por linhas tortas, um negócio assim, né?
mas ele escreve certo por linhas certas, porque ele sempre procura o melhor. Então, ele sempre foi me conduzindo e me guardando de muitas coisas para lá na frente eu estar onde eu estou. Porque eu não imaginava que eu ia escrever um livro e que ia ter uma repercussão tão grande, que as pessoas iriam saber da minha história, pessoas que querem devolver, mas depois que ouviu a minha história, ter mais paciência, levar uma criança para fazer uma terapia, saber que a devolução, né, não é o melhor a se fazer, porque é outra rejeição, é mais um ser humano que vai ficar no local, vai crescer frustrado se ele não conseguir outra pessoa que o adote. E olha quantas vezes ele vai ser rejeitado até encontrar uma família. E aquela última família que pegar ele, que vai sofrer mais coisas ainda por conta das rejeições que ele sofreu, podendo ser evitadas. Então eu quero muito, muito mesmo. Eu falo para Deus todos os dias que a minha, só para meu nome nos quatro cantos do mundo, para que todos conheçam e todos saibam que a devolução não é o melhor caminho. E existe a esperança, né? É outra coisa que eu acho importante, assim, que a sua história demonstra muito bem, desenha muito bem aí a situação, é que a gente não valoriza, às vezes a gente não presta atenção, mas todas as vezes que a gente passa por uma situação difícil, sempre Deus, o universo, seja lá o que você acredita, vai colocar alguém estrategicamente para te ajudar com uma coisa ou outra, né? Sim. Então, nem que seja com o pé na bunda. Porque às vezes o que a gente julga ser ruim agora É. é a nossa salvação lá na frente. Então, sempre vai aparecer pessoas que vai salvar a gente. É claro que no caso da Jo, foi uma salvação extrema, se ela realmente foi um anjo na sua vida, né? Foi. Mas quantas Sim. e quantas vezes, assim, por exemplo, às vezes furou um pneu do carro no lugar ermo, aí passa uma pessoa e te oferece, nem que seja o telefone para você pedir socorro. Às vezes é uma coisa que menor, sim, pequena, mas que apareceu um anjo naquele momento para te salvar e a gente não valoriza. Então pode observar, Sim. comece a lembrar aí, tô falando para quem está em casa, assim, comece a lembrar em algum momento que você precisou de algum tipo de ajuda e apareceu alguma pessoa naquele momento para te ajudar, sempre aparece. Então, não se desespere, não sei o que você está passando aí, mas não se desespere. Vai aparecer uma pessoa, mantenha a sua fé que vai aparecer uma pessoa para te ajudar. Mas, e no meu livro eu sempre falo de alguns relatos que aconteceu assim, de coisas sobrenaturais, que aconteceu de que eu vi realmente Deus estando ali comigo, né, me guardando e até me guiando, porque eu sozinha num lugar que eu não sabia mais voltar, chegou um rapaz, tipo, era assim muito alto. Ele encostou perto de mim e falou: "Você tá perdida?" Eu falei: "Estou, eu não sei mais voltar para casa". Eu estava morando em Fortaleza. "Eu não sei mais voltar, eu não sei ir para casa". Aí ele falou assim: "Eu te levo". E foi comigo, eu fui andando do lado dele. Aí quando eu cheguei no portão, aí ele falou assim: "Aqui é a sua casa, aqui é onde você mora, pode entrar". Aí eu falei: "Obrigada". Aí eu andei um pouco, quando eu olhei para trás, cadê? Não tinha mais ninguém. É, sobre esse negócio eu falei assim que até um pé na bunda impulsiona a gente para frente também, né? Eu acho que outro desenho perfeito aí na sua vida foi a questão do seu irmão. Sim. Que você não voltou para lá, foi uma coisa ruim que a sua mãe fez para você, foi te mandando para o Rio de Janeiro, naquele momento pareceu algo ruim, algo Foi ruim. péssimo, e na verdade foi a sua salvação, foi você ter ido morar no Rio, porque você Foi. conheceu a Jo e tudo mudou. Então, o que Sim, parecia ser ruim, na verdade foi o que te salvou. sim, verdade. Jaqueline, eu ficaria aqui conversando com você horas e horas e horas. E queria muito te dar um abraço. Pena que nós estamos no mesmo estado, mas não estamos na mesma cidade, né? Quem sabe a gente tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu queria muito te dar um abraço, porque acho que a sua história, acho que todo mundo que conhece tem a vontade de te dar um abraço, né? Como se tivesse, É, pudesse te sim. acolher, acolher a criança que você foi um dia. Mas eu quero te agradecer muito por você ter tido a generosidade de vir aqui compartilhar a sua história. Tenho certeza que vai tocar muitos corações, que vai Agradeço. impactar a vida de muitas pessoas, assim como
o dia que eu conheci a sua história em outro canal e impactou a minha vida. E só te desejo coisas maravilhosas, coisas incríveis, assim, que Deus te abençoe muito, muito, Tá. muito, muito. Obrigada mesmo. Obrigada. Ó, e depois você fala para as pessoas que quiserem adquirir meu livro. E com o nome do seu pai aí, né? Nossa, É, eu vou deixar o link aqui, pode deixar aqui, vai ficar na descrição. Quem quiser adquirir o livro, vai ficar na descrição o link do livro, o link do seu Instagram. Para quem quiser te encontrar também no Instagram, vai deixar tudo aqui. Você não vai ficar perdido aqui, não. As pessoas vão te encontrar, vão encontrar seu tá livro bom. aqui e vai dar Tá. tudo certo. Obrigada, viu? E para Nada, você eu que quero dizer. e para você que ficou até o final aqui, muito obrigada também pela sua presença. Por favor, ó, curta, comenta, e compartilhe, porque isso ajuda muito a mensagem chegar a pessoas que estejam precisando conhecer histórias de superação como a da Jaqueline. A gente se vê no próximo episódio.